Mas à medida que o Atlético for avançando tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, CJ, eu acho que o campeonato que vai ficar em detrimento vai ser o Campeonato Mas meio Brasileiro. de agosto ainda é cedo, não é, Cabedão? É porque a gente... Nós estamos falando de é um porque mês. vai ter o jogo contra... Vai ter os duelos contra o São Lourenço, né, Isso. no meio de agosto, né? A gente tem que ver o que vai acontecer nos jogos anteriores. Porque vamos ter os jogos da Copa do Brasil no bolo. A gente tá falando aqui de... Copa do Brasil semana que vem já. Já é semana que vem. Então, assim, a gente tá falando aqui de 8, 9 jogos em agosto também, né? Como é que não vai girar o time? Aí você vai girar na Libertadores? Só para constar, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Atlético tem 17 jogos, né? Tem alguns times que já estão com 18. Mas na 17ª rodada, que é o número de jogos que o Atlético tem hoje, ele tinha 21 pontos, era 13º colocado no ano passado. 4 pontos a menos. Ele tinha 4 pontos a menos do que ele tem esse ano e ele ficou a 4 pontos do título. Que o Palmeiras fez 70, o Atlético fez 66. Ou seja, falar que não dá para pensar no Campeonato Brasileiro é muito cedo com o elenco que o Atlético tem. O que vai condicionar... Tá certo que, importante dizer, no ano passado, na 17ª rodada, o Atlético já não estava na Libertadores, né? Ele já tinha sido eliminado nas oitavas de final, se eu não me engano, nessa altura do campeonato, pro Palmeiras. Foi um pouco mais cedo no ano passado. E eu não me lembro na Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi eliminado pelo Corinthians, não foi? Já tinha sido eliminado pelo Cudê. Então, ele só estava no Campeonato Brasileiro. Isso foi uma vantagem para ele no ano passado. Esse ano não vai poder. Em algum momento ele pode ter que abrir mão do Campeonato Brasileiro esse ano. Mas, repito, ainda não dá para pensar nisso agora. É muito cedo para pensar Pela atual nisso. condição, a gente tá falando aqui de 14 pontos do Botafogo, é impossível você não pensar que as chances de título são Copa Libertadores e Copa do Brasil. É impossível. Né? E a campanha no Campeonato Brasileiro vai ser condicionado a essas duas campanhas diretamente. Eu acredito que se o Atlético continuar avançando na Copa Libertadores, CJ, ele vai deixar o Campeonato Brasileiro um pouco de lado. Mas eu acho que já está acostumado a isso. Essa questão do brasileiro, ô Tonton, eu acho que é muito a imprensa e o torcedor que olha lá na frente o título. Acho, tá, gente? Eu acho que o clube vai pontuando e pensando semana a semana e jogo a jogo, porque se engata, como o Vasco engatou aí 4 vitórias seguidas. 4. Embala, velho. 12 pontos. Aquela diferença que era absurda, já não é tão absurda mais. Opa, entramos na briga aqui. Já estamos em um G4 ou já estamos em um G6, que antigamente nós estávamos no meio da tabela. Eu acho que o clube pensa muito jogo a jogo. Pontuamos contra o Vasco. Sim, Agora, e mais do que isso, é porque você entregar tudo, as Copas, é muito perigoso para um clube como o Atlético, por exemplo. Por quê? Primeiro porque Copa a gente sabe como é que funciona. Às vezes você tá num dia ruim, cara, ou não é nem um dia ruim do seu time, às vezes você tem um dia de azar mesmo, que acontece no futebol. Você joga muito bem e a bola não entra. A bola bate na trave 500 vezes, o goleiro adversário pega tudo e você é eliminado. E aí para um clube como o Atlético abrir mão agora do Campeonato Brasileiro para jogar as Copas, cara. Aí lá na frente não ganha as Copas, o que é um cenário muito possível, não porque nas Copas só o campeão que se dá bem. O resto não vale nada para ninguém. Você fica fora de uma Libertadores, por exemplo, do ano que vem. Com o investimento que o Atlético tem, com o elenco que o Atlético tem, é impensável um negócio desse. Por mais que seja um cenário possível, mas é um negócio impensável. Então, assim, não dá para abrir mão do Campeonato Brasileiro ainda. Lá na frente pode ser uma escolha. Você está numa semifinal de Libertadores, você está muito longe no Campeonato Brasileiro, aí você vai fazer a escolha. Mas nesse momento... voltando à lembrança que os meninos fizeram aí do campeonato do ano passado. O segundo turno do Atlético foi o melhor segundo turno do Campeonato Brasileiro. Porque o calendário... Por que o time não pode deslanchar agora? Mas é porque o calendário facilitou isso também. O fato de disputar só brasileiro. Claro, né? E assim... Semanas cheias. E os principais adversários também, eles dividiram as ações, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eles dividiram ações também na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O elenco desse ano é melhor do que o do ano passado? Com a chegada aí de Bernardo, Lianco, Alonso? Eu acho que tá mais ou menos no mesmo nível. É? É. Acho que tá um pouco acima. Né? Eu acho que se os reforços encaixarem, tá um pouco acima. Exatamente. Tem um encaixe, né? É verdade.